Olá, gente, tudo bem com vocês? Essa semana, excepcionalmente, estou postando esse vídeo na quarta-feira, porque hoje, 19 de janeiro, é uma data muito importante. É aniversário de Edgar Allan Poe. Mas antes de falar do Edgar Allan Poe, de celebrar o aniversário dele, eu quero pedir para vocês duas coisinhas. Primeira, se você ainda não me segue no canal, assine, coloca aí, ative aí, seguir, colocar o sininho para você receber as notificações, porque esse ano de 2022 estou a todo vapor para colocar novos vídeos, novos conteúdos sobre literatura. E a segunda coisa é, se você ainda não me acompanha no Instagram, também me acompanhe. Vai lá no didoceia.elissa, @didoceia.elissa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, porque lá também eu estou postando conteúdos de literatura. Eu falo dos meus cronogramas de leitura, como estão sendo os estudos, quais são as listas de leitura para 2022, enfim, para o resto da vida, né? Porque a gente tem a vida inteira para ler. E livro é uma coisa que não acaba. Mas voltando agora ao Edgar Allan Poe, tão conhecido, tão importante na cultura pop, tão importante no meio acadêmico, né? Um autor aí cujo nome aparece em tudo quanto é tipo de lugar, em tudo quanto é tipo de cenário, de situação, de circunstância, principalmente por conta da sua literatura de terror, dos contos macabros, da atmosfera mórbida, gótica. Mas hoje eu quero celebrar o aniversário desse cara na transição de Sol em Capricórnio para Sol em Aquário, né? Toda astrológica hoje. Eu quero trazer uma faceta mais luminosa do Edgar Allan Poe, uma faceta mais filosófica, mais lúcida, mais reflexiva, que também correspondeu muito bem à sua época, correspondeu muito bem ao legado que ele deixou, que correspondeu muito bem ao romantismo que ele produziu. O conto em questão foi publicado no ano de 1840. Ele é intitulado O Homem da Multidão ou O Homem das Multidões. A versão da qual eu vou falar, que li, está nessa edição aqui. Maravilhosa, esse lindo volume da editora Darkside, que ela organizou especialmente fazendo uma coletânea, um apanhado dos contos e dos textos mais importantes do Edgar Allan Poe. É dividido em 2 volumes. O primeiro, o Medo Clássico, apresenta a face do duplo, os duplos, o outro e o eu em Edgar Allan Poe. E O Homem da Multidão revela muito bem isso. O conto já começa com uma epígrafe que diz o seguinte: esta grande infelicidade de não poder estar só. Então nós temos um conto que vai falar de solidão, de multidão, de movimento, né, de povo, de massas, indivíduo em meio à coletividade. Sentimentos que são muito banais para nós hoje, mas no século XIX, sobretudo em 1840, gente, nós estamos falando ainda da primeira metade do século XIX. Isso era muito novidadeiro, né? Isso era muita novidade. E eu até aproveito a ocasião, né, bem estratégica, né, bem metódica que eu tô tentando ser esse ano, que eu quero ser mais organizada. Eu compartilho com vocês a minha colinha. Olha só a colinha que eu fiz aqui, ó. Segundo o diretor da Didoceia, editor da Didoceia, cenógrafo, o Lino, isso aqui é uma colinha que lembra o Faustão, né? Então, digamos que nós estamos no Domingão da Didoceia, ou na quarta-feira da Didoceia, não do Faustão, tá? Nós temos um conto, então, que vai versar sobre solidão, sobre multidão. O conto se passa na Londres do século XIX. Londres do século XIX, gente, é um cenário muito importante, muito significativo. É um momento de crescimento da cidade, expansão urbana, revolução industrial e seus efeitos, seus resultados, pessoas que estão migrando, pessoas que estão saindo do campo para ir para a cidade grande. Então nós temos um aglomerado de pessoas, né? E um monte de pessoas desconhecidas. Imagine, você vive num cenário em que todos se conhecem, né? Um lugar onde era como tudo se fosse um grande condomínio ou uma cidade do interior, um bairro em que todo mundo se conhece, quase que todo mundo é meio que família, e de repente vai para uma cidade grande onde ninguém se conhece, é cada um por si, cada um se virando, e o pessoa que está do seu lado é um anônimo, é um desconhecido. Essa é a vida da cidade grande. Essa é a vida dos grandes centros urbanos, das grandes metrópoles. E essa era Londres no século XIX, né? Com esse crescimento, com essa agitação. Nós temos um narrador personagem que está convalescente. Ele adoeceu, ele não nos explica que doença era essa, mas ele esteve acamado, esteve isolado, guardado dias anteriores, e nesse dia da narração ele resolve sair. Ele está sentado num café, cuja vidraçaria, né, as janelas são bem amplas, então ele consegue ver muito bem a rua, e ele está a contemplar o movimento da cidade, as pessoas que vêm e vão, os passantes, os transeuntes, que vão de cá para lá. E nesse movimento da cidade, ele consegue observar
observar as diferenças entre as pessoas, as diferentes classes sociais. Ele observa e descreve do mais nobre fidalgo até o mais simplório, o mais baixo dos indigentes, né? Pelos trajes, pela postura, pelos trejeitos, né? Por como as pessoas cruzam umas com as outras, né? Como é a postura da educação quando um tromba com o outro, quando um desconhecido tromba com o outro. Tudo isso deixa ali embasbacado, né? Ele tá ali naquele estado contemplativo, se comprazendo, observando os outros que não sabem que estão sendo observados. Até que um idoso, por volta de 60 e poucos anos, surge no meio da multidão e chama a atenção. Chama a atenção desse nosso narrador personagem, porque ele tem uma expressão, uma fisionomia muito marcante, um rosto muito peculiar, os traços muito agressivos, muito marcantes, mas também muito despretensiosos, muito discretos ao mesmo tempo. Aí ele diz o seguinte: o rosto exprimia vasta capacidade intelectual, cautela, penúria, avareza, frieza, malícia, sanguinolência, triunfo, jovialidade, terror excessivo e desespero intenso, supremo. Olha quantas emoções esse rosto expressa, né? Que rosto é esse? E ele fica fascinado por esse sujeito, ele fica simplesmente curiosíssimo. Esse sujeito desperta a curiosidade dele, o interesse dele, de modo que ele se levanta do café e vai atrás dele, começa a segui-lo. E onde esse senhor está andando, zigue-zagueando pela multidão, passando por diferentes ruas, entrando em becos, saindo, passando rápido por ruas desertas, procurando lugares mais movimentados, lugares mais agitados, e ele indo atrás. Começa a chover, a chuva fica fina, garoa, depois engrossa, depois fica forte, torrencial, mas isso não é motivo para parar esse homem da multidão. E também não é motivo para parar o narrador, que continua fascinado, se deleitando com aquela curiosa caminhada, com aquela curiosa viagem que aquele moço está fazendo. Ele passa por diversos lugares, chega até um lugar onde tá mais parado, menos movimento, aí volta um pouco frustrado e o narrador personagem seguindo. Eles voltam para a rua de origem, onde ele estava ali no café, onde ele tinha visto pela primeira vez esse senhor. Já tá mais quieto, já tá mais calmo o movimento de pessoas por conta da chuva, inclusive, numa avenida agitadíssima, que deveria ser agitadíssima, e depois ele sai novamente. Então nós temos um sujeito muito interessante. À medida que o conto vai desenvolvendo e o narrador personagem vai seguindo, ele quer saber por que ele tá andando, quer saber quem é ele, de onde ele vem, para onde ele tá indo, o que ele tá fazendo. Ele chega à conclusão de que, na verdade, esse senhor não está indo a lugar algum, ele simplesmente está procurando multidões, ele procura pessoas, e ele fica andando pela cidade porque ele se compraz com isso. Tanto que em determinados momentos, quando ele chega em locais mais desertos, em locais onde as pessoas estão se dissipando, ou o movimento é menor, ele fica frustrado, ele fica abatido, ele fica incomodado e perturbado e volta procurando lugares onde há muitas pessoas. Então é muito interessante, a gente tem essa figura que se alimenta das multidões, que se compraz nas multidões, e a gente não sabe o motivo, porque ele não explica. O narrador personagem sempre o seguindo ali muito sorrateiramente, sempre atrás, a surdina, para não ser descoberto, para não ser visto. Tem uma hora que ele para de frente com ele chega a encará-lo, mas ele passa por ele e segue normal o curso. E aí o narrador dá meia volta e continua seguindo. Então ele não para entrevistá-lo. Por que você tá andando? O que você tá fazendo? Para onde você vai? A gente não tem essa explicação, mas fica evidente para nós que é um sujeito que gosta de estar entre as pessoas, gosta de estar entre as massas, entre a turba agitada de pessoas, né? Na cidade iluminada, na cidade alvoroçada. E isso vai até o amanhecer. Quando amanhece, o narrador personagem continua perseguindo esse homem, que continua louco atrás de um movimento de pessoas, até que o dia começa a avançar novamente e anoitece. E o nosso narrador personagem, já esgotado, sem forças, abandona essa figura que continua circulando pela cidade. Então é muito interessante esse indivíduo que se alimenta das multidões. Mas também é interessante algo que o narrador personagem não nos fala de cara, mas a gente lê e percebe, que ele se alimenta dessa observação, que enquanto esse homem das multidões se compraz nas multidões, o narrador personagem, o poeta, o artista, o escritor, se compraz observando a vida das pessoas, observando esse sujeito que se alimenta das multidões, observando as multidões que alimentam esse sujeito. E isso me lembra muito um outro artista que é muito importante quando a gente pensa na obra do Edgar Allan Poe, que foi o Charles Baudelaire. O Baudelaire foi um escritor francês, considerado o pai da modernidade, mas ele deixa claro em muitos ensaios da obra dele, em muitos textos, em muitas reflexões, ele deixa muito claro que muito das ideias dele
convergiu com as ideias do Edgar Allan Poe. Eles não chegaram a se conhecer, mas o Baudelaire foi um grande entusiasta da obra do Poe. Foi ele quem traduziu Poe na França, foi ele quem divulgou Poe na França. E eu arrisco dizer, talvez, que se o Baudelaire não tivesse depositado tanta energia na propagação da obra do Poe pela Europa, talvez o Poe não se tornasse tão célebre, não ficasse tão célebre, conhecido e famoso como ele é para nós hoje, né? Uma figura muito importante, uma figura que inaugura certos paradigmas na arte literária nos Estados Unidos, depois converge com o Baudelaire, que também está fazendo isso na França, e com outros artistas que estão fazendo isso na Europa em geral. Então, o Baudelaire é uma figura importante também, até para a gente poder pensar esse tipo de poeta, esse tipo de artista, porque até o século XVIII nós tínhamos artistas que saíam de camadas sociais muito privilegiadas, da aristocracia, pessoas que conviviam com essa aristocracia, que tinham uma vida mais idealizada, ou pelo menos levava essas idealizações para a arte. E aí quando a gente entra no século XIX, né, que a gente tem todo aí o resultado de uma revolução industrial, do iluminismo, do crescimento das cidades, do conceito de cidadania, de uma nova configuração de vida, né, do surgimento da modernidade, né, que é esse estar mais próximo e é projetar esse futuro, nós temos um poeta que acaba sendo desacralizado do seu papel inicial, tal como era concebido. Esse poeta também é um cidadão comum. Pode ser um simples anônimo, um simples passante, um simples transeunte com quem você se encontra no mercado ou no meio da rua. Não é mais essa figura especial dotada de certa sacralidade mesmo, né? De certa grandeza, é como se o talento dele fosse divinatório. E o Edgar Allan Poe e o Baudelaire mostraram que esse novo poeta, esse novo artista, esse artista moderno, ele vai ter também um outro objeto de arte, um outro objeto de reflexão, que é o mundo em que ele vive, que é a cidade em que ele vive, é a realidade em que ele vive. Então, muitas vezes, o poeta precisa ser mesmo essa figura que espreita, que bisbilhota, enxerido, sabe? Que fica ali com binóculo, olhando a vida alheia para poder falar da vida alheia. Mas não falar da vida alheia gratuitamente, com fins nefastos, mas para propor uma nova reflexão sobre a condição humana, né? O homem moderno, a mulher moderna, o lugar moderno, o sujeito moderno, né? A vida na modernidade. E por isso, guardando minha colinha aqui, fechando esse livro, vou pegar outro livro agora, que é o livro de Pequenos Poemas em Prosa, do Charles Baudelaire, para finalizar esse vídeo lendo um belo poema intitulado As Massas, que dialoga profundamente com a narrativa do conto O Homem das Multidões. Não é dado a qualquer um tomar banho de multidão. Gozar a massa é uma arte, e somente pode fazer, às custas do gênero humano, uma pândega de vitalidade, aquele a quem uma fada tem insuflado no berço o gosto pelo disfarce e pela máscara, o ódio do domicílio e a paixão pela viagem. Multidão, solidão. Termos iguais e permutáveis para o poeta ativo e fecundo. Quem não sabe povoar sua solidão, tampouco sabe estar só em meio a uma massa atarefada. O poeta goza deste incomparável privilégio de poder ser a bel prazer, ele próprio e outrem. Como estas almas errantes que buscam um corpo, ele entra, quando quer, na personagem de cada um. Somente para ele tudo está vacante. E se alguns lugares lhe parecem estar fechados, é que a seus olhos eles não valem a pena serem visitados. O andarilho solitário e pensativo tira uma embriaguez singular desta universal comunhão. Aquele que desposa facilmente a massa conhece gozos febris, dos quais serão eternamente privados o egoísta, trancado como um cofre, e o preguiçoso, internado como um molusco. Ele adota como suas todas as profissões, todas as alegrias e todas as misérias que a circunstância lhe apresenta. O que os homens denominam amor é bem pequeno, bem restrito e bem fraco, comparado com esta inefável orgia, com esta santa prostituição da alma que se dá por inteiro, poesia e caridade, ao imprevisto que se mostra, ao desconhecido que passa. É bom ensinar às vezes aos felizes deste mundo, mesmo que só para humilhar por um instante seu orgulho tolo, que existem felicidades superiores às suas, mais amplas e refinadas. Os fundadores de colônias, os pastores de povos, os padres missionários exilados no fim do mundo, de certo conhecem algo dessas misteriosas embriaguezas. E no seio da vasta família que seu gênio construiu para si, eles por vezes devem rir daqueles que se compadecem de sua sorte tão agitada e de sua vida tão casta. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção. Feliz aniversário para o Edgar Allan Poe e até a próxima.